Graça e paz, queridos, estamos aqui passando mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo, às 15 horas ali no YouTube, e nós queremos convidar a você para acessar as nossas redes sociais e assistir a essa gravação, essa programação que é de alto impacto para a sua vida. No primeiro tema da ministração, nós vimos que por que Deus lhe salvou. E aí nós vimos que Deus lhe salvou por causa do seu grande e infinito amor que Deus tem para com você, e não somente para com você, mas para com todas as pessoas existentes no planeta Terra. No segundo dia, nós entramos na sessão para que Deus lhe salvou. E aí estudamos a respeito que Deus lhe salvou para implantar o reino de Deus aqui no planeta Terra. E hoje nós vamos ver a segunda razão pela qual Deus lhe salvou, que é para você adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos ter uma palavra de oração antes de dar início o nosso vídeo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua santa palavra para o teu povo. Queremos pedir, Pai, a unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu de mim mesmo nada tenho para oferecer, mas debaixo da unção nós temos palavras gloriosas, preciosas para ministrar aos nossos ouvintes. Senhor, conceda-nos a cada um dos nossos espectadores a unção de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E a ti, papai, desde já, nós damos-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos ter uma palavra aqui de João 4, 22 a 24, aquele famoso diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, num dia extremamente quente, e os discípulos de Jesus foram à cidade comprar alimento, e Jesus ficou sozinho naquele poço, até que de repente veio uma mulher para tirar a água do poço, e aí eles travaram um excelente diálogo, um dos pontos altos da Bíblia Sagrada. E o texto diz o seguinte, Jesus falando para aquela mulher: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, esse diálogo que Jesus teve com essa mulher samaritana é um dos pontos altos das Escrituras. Uma tremenda revelação a respeito de um assunto tão importante como a adoração. E Jesus começa já desfazendo todo o mal-entendido com relação àquela mulher. Ele diz assim, vós, porque ela perguntou qual era o lugar adequado para adorar. Se em Jerusalém, como diziam os judeus, ou se no monte Gerizim, onde diziam os samaritanos. E aí Jesus lhe dá uma resposta desconcertante. Ele começa dizendo o seguinte, vós adorais o que não conheceis. Meus queridos, é impossível você adorar algo ou alguém que você não conhece. Por mais que você tenha bom senso, por mais que você tenha intenções puras, não tem como você adorar o que você não conhece. Então Jesus está dizendo para aquela mulher que a oração deles era uma adoração não verdadeira, porque nós precisamos adorar aquilo que nós conhecemos, e a ele vai. Porque a salvação vem dos judeus. Você sabe que os samaritanos eram virtualmente inimigos do judeu. E essa mulher, inclusive, questionou Jesus, perguntando, como tu, sendo judeu, falas comigo que sou samaritana? Só que Jesus, amado, veio para derrubar, desfazer a inimizade entre judeus e gentios, entre judeus e samaritanos,
E Jesus começa dizendo para ela que ou você passa a conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é judeu, ou então a sua adoração, infelizmente, é falsa. Então ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Não é possível ter essa adoração verdadeira. Mas nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Eu não entendo ainda hoje essa onda de semitismo que a gente vê por aí, inclusive entre o povo evangélico. Tem muita gente que não gosta de judeu. Querido, isso é uma ignorância teológica. Por quê? Se você não gosta de judeu, obviamente você não gosta do Salvador Jesus, que é judeu. Então nós estamos vivendo no momento uma guerra entre Hamas e judeu. Uma guerra terrível, né? Então nós precisamos, queridos, conhecer verdadeiramente a nação judaica, o povo judeu, mas especialmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para os que eram seus, os judeus, e eles não o receberam. Então Deus diz, mas a todos quantos o receberam no seu coração, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você pretende, e aí que está, todas as religiões do mundo ensinam ou tentam ensinar os seus adeptos a adorar a Deus. Só que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Bom, se ele está procurando, é porque ele não os tem. Porque se ele tivesse, não estaria procurando. Acontece que nós estamos falando aqui não de adoradores pura e simplesmente, mas o texto é muito claro quando ele diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para começar, quem não é nascido de novo não pode adorar a Deus em espírito. Por quê? Porque o seu espírito humano está inatível, está offline, não está em linha, não está ligado, não está on com o trono de Deus. Então a primeira coisa é que, se você não é verdadeiramente nascido de novo, não há como você adorar a Deus. Agora, vem a segunda parte. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. A adoração a Deus, irmão, não é através de uma imagem, de uma fotografia, de uma situação natural. É espiritual. Eu sou espiritual, meu Deus é espiritual. Então, o meu espírito adora a Deus no espírito. Então, se a pessoa ainda é uma pessoa natural, esquece a adoração. Não há como você adorar a Deus da maneira como ele determinou. Segunda coisa, adorar em espírito e em verdade. Este adorar em verdade é adorar segundo as prescrições bíblicas. Não é do jeito que você aprendeu, não é do jeito que você acha, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que a igreja manda. Adorar a Deus em verdade é adorar segundo a Bíblia, segundo a palavra. Então, meus amados, nós temos que levar muito a sério essa questão da adoração, porque isso aí não é para qualquer um. Deus quer ser adorado? Com certeza. Mas ele estabelece regras, ele estabelece padrões, ele estabelece protocolo pelo qual eu e você podemos adorar a Deus. Então veja o texto. Nós adoramos que conhecemos que a salvação vem do judeu. No entanto, perguntaram qual era a hora. A hora é já. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque
são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. E aí ele explica por que ele quer que você ore a ele dessa maneira. Por exemplo, Deus é espírito. E é necessário, imprescindível, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, se você ainda não teve a experiência do novo nascimento, eu quero sugerir que você busque imediatamente esta opção, esta orientação, essa direção, porque só depois de ter o seu espírito recriado, renascido, é que você poderá ter condições espirituais para adorar a Deus. Agora, os judeus, eles eram muito... achava que estava tudo certo com ele, mas Jesus é tão maravilhoso que ele lança na cara do judeu a seguinte frase, em Mateus 15, 7-9. Hipócritas. Amado, tem que ser muito macho para chamar alguém de hipócrita. E Jesus faz isso, porque ele é o Rei da Glória. Então ele diz assim, hipócritas no plural. Bem profetizou Isaías acerca de vós, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando mandamentos que não passam de regras ensinadas pelos homens. Forte, né, queridos? Veja só. Hipócrita, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Jesus aqui está citando uma passagem do profeta Isaías que diz assim, em vão, aliás, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, muita gente pensa que a adoração é aquele momento na igreja onde a equipe de louvor está cantando hinos, louvores a Deus. Você até pode fazer desse momento uma adoração, porque a música é um instrumento que nos leva, nos facilita, nos move até a adoração. Há um quebrantamento, há todo um preparo para você se achegar diante do Pai. Mas veja bem, este povo me honra com os lábios, ou seja, eles cantavam os louvores para Deus, mas eles não refletiam o sentido das palavras que eles estavam cantando. Ou seja, eles estavam no modo automático, louvando a Deus com a boca, mas o seu pensamento está em outras coisas. Por exemplo, segunda-feira eu vou ter que pagar uma duplicata e agora eu não tenho dinheiro. Então, ao invés dele se entregar por inteiro à adoração, ao louvor e entrar na adoração, ele está mecanicamente repetindo as frases que a equipe está cantando, mas os seus pensamentos, o seu coração está longe de Deus. Então, esse tipo de adoração, Deus não aceita. E acho que, durante o louvor na igreja, é um dos maiores momentos onde os crentes mentem para Deus. Porque proferem algo com os lábios, mas o coração está longe daquela mensagem que ele está cantando. Então, preste muita atenção para você não incorrer neste erro. Então, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, Deus diz para nós, para você e para mim, sobre tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, o coração é o centro das emoções, é o centro dos sentimentos humanos, é algo muito profundo. Se você entregar o seu coração completamente para Deus, você se entregou por inteiro. Agora, enquanto o seu coração não estiver ligado ao coração de Deus, você está fora, amado, do contexto. Olha o que ele diz aqui. Em vão me adoram. Então, você pensa que está adorando, mas você está ofendendo a Deus com a sua atitude. Olha só. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gente, nada que venha do homem serve para Deus. Nada, absolutamente nada. Por quê? Deus é sobrenatural. Ele está muito acima de nós. Então ele nos concedeu os dons espirituais
para que, através dos dons, você possa adorar, você possa acessar o trono do Pai, você possa acessar a presença de Deus. Sem os dons espirituais, nenhum homem nem mulher se achegam a Deus. Simples assim. Então, não adianta você ficar ensinando doutrinas humanas, preceitos humanos. É isso, pode, isso não pode. Eu acho que isso é assim. Eu acho que não, Deus não está interessado nas opiniões humanas, nos preceitos humanos. Deus está interessado naquilo que ele escreveu na Bíblia Sagrada. Veja, Apocalipse 22, 8 e 9 nos diz o seguinte: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. João ouviu e viu o Apocalipse, as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Por isso João escreveu esse livro maravilhoso chamado Apocalipse. Ele diz assim: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. João ficou tão embasbacado, João ficou tão impactado, João ficou tão impressionado com as coisas que o anjo mostrou para ele, que vão acontecer no Apocalipse, que imediatamente ele se curvou e se ajoelhou diante do anjo. Amado, tem muita gente hoje prestando culto a anjo. Você está completamente equivocado, porque anjo não merece adoração. Olha o que o próprio anjo disse para João. Mas ele me disse: não faça isso, João. Para com essa frescura de querer me adorar. Eu sou servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. A resposta do anjo: adore a Deus. Amados, uma das coisas que Satanás mais almeja nessa terra é ser adorado, e ele o é, por multidões e multidões de pessoas que entram no seu projeto, que entram nos seus argumentos e o adorem, seja diretamente ou seja indiretamente. O fato é que tudo que o diabo procura hoje é adoração, especialmente dos filhos de Deus, porque dos ímpios eles já estão incluídos lá na sua plataforma. Agora, veja bem, Satanás teve a cara de pau de, no Monte da Tentação, sugerir a Jesus que se prostrasse diante dele, porque ele estaria disposto a dar para Jesus os reinos deste mundo e a glória destes. Mas Jesus, que é um cara centrado no Pai, disse para ele: arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, depois que ele falou as coisas, o diabo se retirou por um momento. Ele não foi embora de vez, não. Ele foi dar um devorteio para voltar e contra-atacar novamente. Então, o diabo tentou, escute bem, o próprio Jesus, o Rei da Glória, para que o adorassem. E Jesus imediatamente descartou aquela proposta. Agora, imagine você o que ele não faz conosco, querendo buscar a sua e a minha adoração. Agora, observe, Satanás é sutil. Ele não entra em cima de você de sola. Ele vem devagar, como quem come mingau pelas beiradas, para você não perceber as artimanhas dele. Mas tudo o que o diabo quer é adoração humana. Mas o próprio Jesus disse: olha, Satanás, arreda-te daqui, porque ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele adorarás. E também só a ele darás culto. Então tem muita gente boa, irmão, dando culto a Satanás, infelizmente. Em Gênesis 22, 4 a 5, primeiro livro da Bíblia, nós vamos encontrar aqui a primeira pessoa que fala explicitamente de adoração. Olha só o que o texto nos diz. Gênesis 22, 4 e 5. No terceiro dia de viagem, imagine você, que Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho em holocausto. Ou seja,
numa oferta queimada. Vai lá, mata teu filho, assa ele no espeto e me dá. Essa foi a proposta. E Abraão imediatamente obedeceu, saiu caminhando por 3 dias, ele, o filho e 2 empregados dele, para encontrar o lugar que Jesus estabeleceu que ele queria receber o Isaque em sacrifício. E aí a Bíblia diz, no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar estabelecido de longe. 3º dia. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá e depois de adorar, voltaremos. Ora, amigos, brincadeira. O que é que Abraão ia fazer naquele monte? Claro, sacrificar seu filho Isaque em holocausto para Deus. Mas ele diz para os empregados o seguinte, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz e o Isaque vamos até lá, o cume do morro. E depois de adorar, voltaremos. Ou seja, Abraão ia para matar o filho. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha certeza que ele ia voltar com o filho vivo. E aí acontece algo interessante nessa caminhada. Eles vão subindo o morro, o monte. Abraão, o menino, com a lenha, Abraão com o cutelo. E aí o menino pergunta, pai, nós vamos adorar? Nós vamos sacrificar? O Abraão falou, claro. Aí o menino fala assim, escuta, aqui tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas e o cordeiro? Aqui está a grande sacada do lance, a grande revelação desse texto, porque Abraão, movido pelo Espírito Santo, diz para o seu filho, filho, o cordeiro para o sacrifício, Deus proverá. Ora, qualquer pessoa em sã consciência, de modo natural, ia dizer, filho, você é o cordeiro do sacrifício. Mas Abraão não falou isso. Amados, nós temos que prestar muita atenção nas nossas palavras, porque elas determinam sucesso ou derrota. É claro que Abraão não falou essas palavras saídas diretamente da mente dele, mas o Espírito Santo disse, ô Abraão, fala para o menino aí que o cordeiro Deus proverá. Agora, olha só, Abraão profetizou isso para Isaque e continuaram subindo. Quando eles chegaram no cume do monte, Abraão fez um altar de pedra toscas, como era a regra, amarrou o filho no altar, com cordas. Ora, o Isaque estava percebendo a jogada, ele podia simplesmente não aceitar, mas ele ficou mudo, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não esboçou reação. Abraão amarrou ele no altar, pôs a lenha sobre o Isaque, e no momento que ele ia descendo o cutelo para cravar no peito do filho, o anjo falou, Abraão, pare, não faça nada ao garoto, porque agora eu sei que você me ama. Olha para a esquerda ou para a direita. Quando ele olhou para o lado, estava lá um cordeiro com os chifres presos no arbusto. Abraão tirou o menino do altar, pôs o cordeiro no lugar, sacrificou o cordeiro, adorou a Deus e depois ele voltou para encontrar com os empregados lá embaixo, embaixo do muro. Então a primeira vez que se fala em adoração na Bíblia foi da boca de Abraão, quando ele ia subir para sacrificar o seu filho. Em outras palavras, nós podemos dizer que adoração é sacrifício. Você não consegue adorar no natural. Adorar é plenamente espiritual. E nós vemos aqui na passagem que Abraão não contou conversa e ele ia verdadeiramente matar o filho.
Mesmo que Deus tivesse que ressuscitá-lo depois, não interessa o que ia acontecer. Acontece que Abraão obedeceu. E por causa dessa obediência de Abraão, Deus prometeu coisas grandes para aquele patriarca, as quais hoje nos alcança, porque nós somos também, pela promessa, filho de Abraão. Então, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador se tornam descendentes diretos de Abraão e herdeiro de todas as suas promessas. Interessante que nós vemos na própria Bíblia passagens que mostram que há muitas adorações falsas. Aqui, por exemplo, ó, em Atos 13, 18, 13 diz: este homem está persuadido a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Está aí um cara que estava decidido, persuadido a adorar a Deus, mas não em verdade como manda a palavra. Ele queria orar como os antepassados dele oravam, como ele entendia que devia orar. Amado, Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus é muito específico naquilo que ele quer. Então está aqui na própria Bíblia nos mostrando que havia um homem que estava persuadido o povo para adorar a Deus de maneira contrária à lei. Entendeu? Então, assim como foi nos tempos de Jesus lá no passado, assim é hoje, de maneira intensa, tremenda. Agora, veja bem, para a gente encerrar, temos uma passagem aqui de 1 Timóteo 2, 9 a 10, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Olha só. Mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Gente, isso é muito sério. A Bíblia fala que até na maneira da mulher se vestir, ela pode oferecer uma adoração falsa. Veja. E aí muita gente pega esse versículo aqui para fazer doutrinas humanas. Olha o que ele diz. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Então, uma filha de Deus não pode andar por aí de mini saia, não pode ir com aquelas saias que tem um rasgo até a coxa, o umbigo. Então, não pode viver se expondo como uma mercadoria num açougue. Mas ela tem que se vestir com decência e discrição. Eu não sou legalista, eu não sou defensor de usos e costumes, mas eu sou defensor da boa conduta, da boa educação, da boa postura e da descrição na maneira como... Não só a mulher, mas também os homens. Tem uns homens que andam com as calças apertadas, onde aquelas coisas ficam aparecendo. Ei, assim como a mulher não deve se vestir de maneira depravada, o homem também não deve. Você deve usar de maneira decente. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Ou seja, se você tem condições e pode, não há nada de errado você vestir uma roupa de marca, você vestir uma roupa bonita, uma roupa cara. O que não dá, meu amado, é você fazer um crediário no cartão para pagar uma roupa em 12 meses. Porque você quer se exibir, você quer aparecer, você quer mostrar que é o que você não é. Então, Deus ele não condena o uso dessas coisas simplesmente em si. Ele considera o uso dessas coisas de maneira provocativa, de maneira de chamar atenção, de maneira de querer aparecer, de maneira de querer ser mais rica, mais espiritual, mais poderosa do que os outros. Isso Deus condena. Veja bem, mas você tem que ter o quê? Boas obras. Como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, não basta declarar adoração a Deus. Precisa mostrar na prática. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra. Que privilégio o Senhor nos concede de, como meros mortais, podermos adorar o Senhor, o Rei da Glória. Pai, nos ajude, Senhor, a praticar a verdadeira adoração, que nós não caiamos na tentação
de uma falsa adoração, apenas para mostrar exteriormente a nossa posição. Mas nós queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, como manda a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.